Dando prosseguimento, então, a essa etapa do concurso, a apresentação do projeto e do memorial da candidata doutora Natiele. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pela atenção. Então, vou apresentar o meu projeto, caso eu seja aprovada, né, para a vaga. Ele é intitulado Desenvolvimento de antagonistas para o receptor P2X7 no contexto translacional do transplante de ilhotas pancreáticas encapsuladas. Me chamo Natiele Carla da Silva Ferreira e vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Então, eu ingressei, minha trajetória acadêmica, na verdade, começou-se em 2009, quando eu ingressei no curso de Ciências Biológicas da UERJ, na Faculdade de Formação de Professores, em São Gonçalo, e me formei em 2013. Durante esse tempo que eu cursei a graduação, eu ingressei no Laboratório de Comunicação Celular da Fundação Oswaldo Cruz, para desenvolver um projeto de iniciação tecnológica, que foi chamado de PIBIT. Eu também concluí, né, no ano de 2013. Durante o desenvolvimento desse projeto, eu tive a honra, né, de receber uma menção honrosa, dados os meus resultados. E nesse mesmo ano, 2013, eu fui aprovada para a seleção de mestrado em Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz. E permaneci até o 2015, foi o ano que eu recebi minha titulação de mestre. Durante também o mestrado, eu fui contemplada com o edital Nota 10 da FAPERJ, mestrado Nota 10. Em 2015, também fui aprovada para a seleção do doutorado, ingressei então no doutorado em Biologia Celular e Molecular da Fiocruz. Novamente fui contemplada com a bolsa Nota 10, doutorado Nota 10 da FAPERJ, e finalizei em 2019, quando obtive meu título. E desde então eu estou cursando o pós-doutorado. Primeiro, eu estava vinculado ao programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular e atualmente estou envolvida, né, com o programa de pós-graduação em Biologia Computacional e Sistemas. Hoje eu vou apresentar para vocês as minhas linhas de pesquisa que eu desenvolvo e as que eu irei desenvolver aqui no Instituto, caso seja aprovada. Então, uma delas diz respeito à pesquisa por novos antagonistas para o receptor P2X7, e a segunda linha de pesquisa diz respeito à aplicação, ao uso desses antagonistas no transplante de ilhotas pancreáticas. A minha terceira linha de pesquisa se diz respeito à pesquisa por novos imunossupressores. E eu gostaria ainda de finalizar comentando algumas sugestões como atividade de extensão. Então, falando um pouquinho da primeira linha de pesquisa, né, que seria a pesquisa por novos antagonistas para o receptor P2X7, gostaria então de dar algumas informações, um background sobre os receptores purinérgicos. Eles são receptores expressos na membrana plasmática de diversos tipos celulares e sendo ativados por nucleotídeos e nucleosídeos extracelulares. Eles são divididos em duas famílias, a família dos receptores P1, que são ativados por adenosina, são receptores metabotrópicos, e existem quatro subtipos, que é o A1A, aliás, o A1, o A2A, o A2B e o A3. Já a família dos receptores P2, ela se subdivide em duas classes. Então, existe a classe dos receptores P2Y, que são receptores metabotrópicos, podendo ser ativados por ATP, ADP, UDP, UTP. Dependendo do subtipo, existem 8 subtipos que são expressos em diferentes tipos celulares. São eles P2Y1, P2Y2, 4, 6 e 11 ao 14. E a outra classe dos receptores P2 são os receptores P2X, que são receptores ionotrópicos ativados por ATP. E existem 7 subtipos de receptores P2X, que vão do P2X1 ao P2X7, sendo que o P2X7 é o foco do meu estudo. Então, o P2X7 ele é expresso na membrana de diversos tipos de células. Ele é um receptor trimérico. Aqui, cada subunidade é representada por uma cor diferente, que é uma estrutura cristalográfica do P2X7 de rato. Ele possui 3 subtipos, 3 domínios, que é o domínio extracelular, que é o domínio em que se faz a interação com o ligante, que no caso seria o ATP. Tem o domínio transmembrana, que é o domínio responsável
pela formação no canal iônico, e temos o domínio intracelular, que tem os domínios NC terminais e estão associados às cascatas de sinalização intracelulares, que ocorrem após ativação do receptor. Então, esse receptor ele é ativado pelo ATP extracelular. Uma vez ativado, ele então vai abrir um canal iônico, cátion seletivo, permitindo o fluxo de cátions monodivalentes através da membrana. Mas, de qualquer forma, o P2X7 apresenta uma particularidade, que ele, quando ativado por altas concentrações de ATP na faixa de milimolar, ou quando ativado, exposto de forma prolongada ao ATP, ele é capaz de formar um poro membranar, que permite também o fluxo desses cátions através da membrana, e além desses cátions, também é possível a passagem de moléculas de até 900 Dalton, incluindo algumas sondas fluorescentes, como o IOPRO e o iodeto de propídio. O P2X7 ele é expresso em células da linhagem hematopoética, como monócitos, macrófagos e linfócitos, células da glia, como microglia e astrócitos, e também expresso em outras células, incluindo células beta-pancreáticas. Uma vez ativado esse receptor, ele vai promover uma série de efeitos com perfil pró-inflamatório, que vão incluir a formação do inflamassomo, ativação de MAP quinase NF-κB, ativação de caspases e fosfolipases, liberação de citocinas e gerações de espécies reativas de oxigênio, além da transcrição de COX-2 e NOS, e também pode promover a morte celular. Por essas funções que ele executa, diversos grupos de pesquisa já associaram a ativação desse receptor ao desenvolvimento de diversos tipos de doenças, incluindo doenças neurodegenerativas, doenças de caráter inflamatório, como artrite reumatoide, processos de dor, câncer e também a diabetes. Essas doenças foram estudadas, inclusive, em diversos modelos animais, como modelos animais para Alzheimer, para dor, artrite, câncer e diabetes mellitus tipo 1, em que observaram que o uso de antagonistas desse receptor eram capazes de atenuar os sintomas associados a essa doença. Então, caracterizando o P2X7 como um importante alvo farmacológico. Tendo isso em vista, foram desenvolvidos diversos antagonistas para o P2X7. Alguns deles chegaram a avançar para a etapa de ensaios clínicos. Alguns estacionaram na fase 1 e outros chegaram a avançar para a fase 2, para serem estudados no contexto de doenças como artrite reumatoide e depressão. Porém, esses fármacos não foram aprovados para uso clínico, uma vez que eles apresentaram uma eficácia inferior comparado ao fármaco utilizado no tratamento atual dessas doenças. De qualquer forma, isso fomenta, né, a busca por novas moléculas com atividade antagonista sobre o P2X7 que possam desempenhar esses mesmos efeitos e consigam avançar para a etapa de ensaios clínicos com uma chance maior de sucesso. Uma dessas fontes são os produtos naturais. Eles constituem uma rica fonte para a descoberta de moléculas com potencial bioatividade, inclusive com estruturas químicas que podem ainda não ter sido elucidadas ou caracterizadas sobre o receptor. Eles são utilizados há milhares de anos no tratamento de doenças, inclusive formando uma base de medicinas tradicionais ao longo do mundo. E quando se fala no P2X7, já existem algumas moléculas com ação antagonista caracterizada para esse receptor. Essas moléculas sendo originadas, né, de produtos naturais, como é o caso da hemodina, oriunda do ruibarbo, e a imetoflavona, oriunda da bacupari. Então, minha primeira experiência com screening, né, e P2X7 iniciou-se lá na época da iniciação científica, da iniciação tecnológica, em que nós desenvolvemos uma metodologia para fazer o screening de moléculas e extratos de origem natural com atividade antagonista para o P2X7.
Esse ensaio ele foi desenvolvido com base na propriedade, na característica do receptor P2X7, quando ativado pelo ATP, formar esse poro membranar que permite a passagem de moléculas de até 900 Dalton, incluindo sondas fluorescentes, como o iodeto de propídio e o iopro. Então, o que nós observamos que com o tratamento com o agonista, com o ATP, observávamos um aumento da fluorescência dessas células, que elas passavam a captar esse corante. Porém, com moléculas ou extratos que não apresentavam ou apresentavam uma atividade antagonista, observávamos então uma redução desses níveis de fluorescência nas células. Então, aqui eu estou só ilustrando aqui o artigo que nós publicamos na PLOS ONE, descrevendo essa metodologia. E aplicando essa metodologia, nós conseguimos testar mais de 1.800 extratos de origem vegetal e fúngica. Dentre esses extratos, conseguimos observar que 3 extratos candidatos, oriundos de fungos, conseguiam reduzir essa captação de corante e outros efeitos biológicos, né, oriundos da ativação no P2X7, de forma a concentração dependente, o que originou, inclusive, uma patente depositada no INPE, no NPI, e anuída pela Anvisa. Curiosamente, esses 3 extratos eles foram obtidos a partir de uma expedição de pesquisadores, né, da UFMG para a Antártida. Foram coletados na ilha do Rei George, na Antártida. E isso culminou também numa publicação que foi eleita, né, na época para compor a capa do volume da revista. Com a incidência, né, com a pandemia, os nossos experimentos, então, de bancada ficaram um pouco estacionados e nós começamos a estudar a, a metodologia de screening virtual. Basicamente, nós estudamos, então, elegemos um alvo farmacológico, que no caso é o receptor P2X7, utilizando uma estrutura cristalográfica tridimensional desse receptor, mais alguns ligantes que podem ser obtidos através de diversas moléculas, bibliotecas virtuais que já existem, estão dispostas em databases na internet. E nós começamos a fazer alguns ensaios de screening utilizando a técnica de docking molecular. E não sei se vai. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. É basicamente uma técnica que vai permitir, né, vai permitir a simulação de diferentes poses desses ligantes, dessas moléculas, para descobrir qual a pose que teria mais interação com o receptor, com o alvo farmacológico que está sendo estudado. E o mais interessante dessa metodologia é que é possível realizar o teste de milhares de moléculas em um curto espaço de tempo. É possível prosseguir com predições in silico para descobrir o perfil farmacocinético dessas células, o perfil de absorção, distribuição, metabolismo, excreção, toxicidade. É possível usar alguns programas para predizer essas características, selecionar algumas moléculas que não apresentam, teoricamente não apresentariam toxicidade. Em seguida, é possível selecionar algumas delas para realizar testes in vitro, a fim de fazer a caracterização e validação desses resultados in silico, avaliando, inclusive, a citotoxicidade e o seu papel antagonista frente a ensaios fisiológicos. Recentemente, nós publicamos um trabalho na Pharmaceuticals, em que nós propusemos um avanço, uma inovação para essa técnica de docking, em que nós selecionamos uma estrutura de um antagonista do P2X7, conhecido, é o JNJ 4796, e pegamos algumas databases, né, de produtos naturais, fizemos uma espécie de screening para descobrir quais dessas moléculas teriam uma estrutura similar a esse antagonista do P2X7. Selecionamos alguns candidatos e fizemos a técnica de docking molecular. E conseguimos selecionar 8 moléculas
de origem natural com uma possível atividade sobre o P2X7. Atualmente, nós estamos fazendo alguns avanços ainda nesse campo, nessa linha de pesquisa. Nós estamos estudando a construção de um modelo tridimensional do P2X7, utilizando o AlphaFold 2, que ele permite, né, a construção de uma estrutura tridimensional dessa proteína, que ainda não é cristalizada, o P2X7 humano. E nós estamos fazendo um screening, um virtual screening utilizando essa proteína. É um estudo inédito que ainda não foi realizado por nenhum grupo de pesquisa. E, inclusive, eu tenho um aluno de mestrado que eu oriento, que está realizando esse trabalho em parceria comigo. O nosso objetivo, então, é identificar esses antagonistas, testá-los em modelos animais de inflamação e também pretendemos utilizá-los na otimização, essas moléculas candidatas, do transplante de ilhotas pancreáticas, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. As grandes vantagens de estudar, de trabalhar com essa metodologia são que, inicialmente, haverá um baixo custo para a execução desse projeto, já que é um projeto em sílico, basicamente, ingressando no instituto. Eu precisaria, basicamente, de um computador e um pequeno espaço para poder realizar esses testes. Os reagentes para a realização dos ensaios in vitro já foram adquiridos, estão lá no meu laboratório de origem. Então, só aguardando a finalização dos ensaios em sílico para começarmos a realização dos ensaios in vitro. Inclusive, já tem uma solicitação em aberto para aquisição da verba desse projeto. Eu fiz um pedido, né, no edital recente da FAPERJ para o Programa de Apoio ao Jovem Pesquisador Fluminense e estou aguardando o resultado. Aprovando esse projeto, eu tenho uma verba também para conseguir avançar com ele. A segunda linha de pesquisa, então, seria investigar o uso desses antagonistas no transplante de ilhotas pancreáticas encapsuladas. Contextualizando, diabetes mellitus tipo 1 é uma doença que acomete aproximadamente 8,7 milhões de pessoas no mundo, sendo uma doença autoimune, resultando na destruição das células beta-pancreáticas. Isso reduz os níveis de insulina e, consequentemente, a captação da glicose pelas células, então, resultando numa hiperglicemia. Os tratamentos atuais, basicamente, consistem na insulinoterapia, que é um tipo de abordagem que repõe a insulina de forma exógena, porém, apresenta o risco de hipoglicemia e depende também da colaboração do paciente, visto que é um tratamento um pouco desconfortável. Uma segunda abordagem seria o transplante de pâncreas. Ele é recomendado para pacientes que apresentam alguma resistência ou uma não responsividade à insulina. E temos uma derivação, digamos assim, do transplante de pâncreas, seria o transplante das ilhotas pancreáticas, que também é uma estratégia que já é bem utilizada em todo o mundo, porém, um dos efeitos, mas desvantagens desse tipo de terapia é a imunossupressão. Esses pacientes precisam, então, ser expostos a esse regime de imunossupressão para evitar a rejeição do transplante. Sendo assim, uma inovação desse transplante de ilhotas pancreáticas consiste no transplante de ilhotas pancreáticas encapsuladas, por exemplo, com uma matriz de hidrogel com alginato de sódio. Essa estratégia é interessante porque as células ficam aqui encapsuladas protegidas, digamos assim, dentro dessas cápsulas, protegidas, então, contra os componentes do sistema imune. Ao mesmo tempo, essa matriz ela é porosa e permeável a nutrientes, oxigênio e glicose, então mantendo a viabilidade dessas células, né? E por ser porosa também, ela permite a secreção, né, da insulina para os vasos sanguíneos. Então, consiste numa estratégia bastante interessante, promissora e que vem sendo estudada por muitos grupos de pesquisa. Porém, ela tem alguns pontos que podem ser otimizados.
primeiro deles é a resposta imune que ocorre a essas microcápsulas, principalmente porque as células, se apresentarem algum tipo de estresse, algum sofrimento, elas podem liberar mediadores inflamatórios ou padrões moleculares associados ao perigo, os DUMPs, que podem recrutar algumas células do sistema imune e desencadear uma resposta imunológica, que pode interferir na viabilidade dessas cápsulas. Então, uma estratégia seria, que já foi até utilizada na literatura, seria a adição de um imunossupressor junto a essas cápsulas. Uma outra estratégia, um outro fato que nós observamos e hipotetizamos, é que a liberação desses dumps inclui o ATP. E o ATP liberado, ele ativa o receptor P2X7, que causa a morte dessas células, pode causar a morte dessas células. Então, uma estratégia também que já foi utilizada é a adição de um antagonista do P2X7 ou junto às cápsulas ou administrados a esses pacientes, para minimizar, né, o efeito do ATP liberado junto ao receptor P2X7. E a nossa hipótese é que essas medidas, esses pontos de otimização, poderiam melhorar a viabilidade dessas células e da cápsula, dessas células encapsuladas e transplantadas nos pacientes. Só contextualizando para vocês, teve um trabalho que demonstrou, embora com número pequeno de animais, que foram apenas 10 animais em cada grupo, eles observaram que o uso de um antagonista do P2X7 conseguia melhorar, né, aprimorar a sobrevivência desse enxerto das ilhotas pancreáticas. E a mesma coisa eles observaram em relação aos níveis de insulina e de glucagon. Aqui demonstrados os níveis de insulina, por exemplo, comparado aos animais sem tratamento com o antagonista do P2X7. Então, demonstrando que possivelmente esse receptor ele está associado, a ativação dele estaria associada a uma perda de viabilidade dessas células. Então, o objetivo dessa linha de pesquisa, que será realizada em colaboração com o Laboratório de Comunicação Celular, é identificar novos imunossupressores através de técnicas virtuais clínicas, já irei comentar, e testá-los na otimização desse transplante de ilhotas pancreáticas. E também investigar o efeito do uso de antagonistas do P2X7 nessas microcápsulas, também de forma a otimizar esse transplante. As vantagens desse projeto é que ele será conduzido, como eu falei, em colaboração com o Laboratório de Comunicação Celular, que já realiza esses testes de microencapsulamento de forma rotineira. Inclusive, eles já desenvolveram uma bioimpressora construída com material reciclado, uma impressora de baixo custo, que inclusive foi matéria de algumas reportagens, tanto no site da Fiocruz, quanto na FAPERJ, e também no canal de televisão. Essa bioimpressora, inclusive, ela foi desenvolvida na modalidade open source, então outros grupos de pesquisa podem reproduzir essa impressora. Inclusive, seria um avanço trazer para o Instituto, em colaboração com algumas equipes de engenharia, e assim disponibilizá-los para os pesquisadores do Instituto, do CCS. E, por fim, a minha última linha de pesquisa diz respeito à pesquisa por novos imunossupressores. Os imunossupressores, então, são fármacos que são extremamente importantes para o sucesso dos transplantes de órgãos, prevenindo os episódios de rejeição e aumentando a sobrevida desses pacientes. Atualmente, existem 4 principais classes de imunossupressores, que são os antimetabólicos, os corticosteroides, inibidores da calcineurina e inibidores do mTOR. Dentre esses, os inibidores de calcineurina, como ciclosporina e tacrolimus, se destacam, são os mais utilizados. Eles, então, inibem a calcineurina, prevenindo a desfosforilação do fator nuclear de ativação de células T, que é o NFAT, previne a desfosforilação dele, sendo que o NFAT está relacionado à transcrição ao estímulo, né, da transcrição da IL-2, que é a citocina responsável pela proliferação dos linfócitos. Então, uma vez que ele consegue inibir essa via, ele consegue inibir a proliferação de linfócitos, reduzindo, então,
a resposta dessas células na rejeição no enxerto, destruição tecidual. Contudo, eles apresentam diversos efeitos adversos que vão afetar seriamente a qualidade de vida desses pacientes, incluindo, por exemplo, a nefrotoxicidade, que pode ser observada em até 20% dos pacientes que usam esses imunossupressores, hipertensão, dislipidemia, inclusive pacientes que não são diabéticos podem tornar-se diabéticos utilizando essa medicação, dentre outros efeitos. E atualmente nós estamos estudando a isoforma da calcineurina, que é expressa em linfócitos, que é essa isoforma aqui. Ela apresenta dois sítios de ação, dois sítios de interesse farmacológico. O primeiro deles é o pichichite, que é um domínio que promove a agregação de algumas proteínas para a calcineurina, como o NFAT. Então, primeiro o NFAT ele se agrega nessa região da calcineurina. E o outro domínio é o LXVP, que é o domínio que orienta o fosfocítio dessas proteínas, que vai orientar essas proteínas para o sítio catalítico que está aqui marcado em vermelhinho. Então, o LXVP é o domínio, né, de interesse farmacológico clássico, que é onde o tacrolima e a ciclosporina se ligam. Enquanto o pichichite seria um outro domínio, talvez até interessante, estaria relacionado a menores efeitos adversos. Com esse projeto também, eu tenho uma orientação em andamento, junto à pós-graduação é o programa de pós-graduação em Biologia Computacional e Sistemas, em que também estamos desenvolvendo um projeto de screening de moléculas de origem natural, com atividades sobre a calcineurina, sendo o objetivo, então, identificar novos inibidores através dessa metodologia de screening e depois avaliar a ação essa suposta ação, potencial ação imunossupressora, medindo a proliferação de células T in vitro. As vantagens, novamente, desse projeto é que, inicialmente, haverá um baixo custo. É um projeto que a maior parte dele é conduzido em sílico. A parte dos ensaios in vitro, nós já temos os reagentes adquiridos para a realização dos testes, porque esse projeto é um recorte de um macroprojeto de redes de pesquisa em saúde da FAPERJ. Então, ele já possui uma espécie de financiamento para a compra de reagentes. Então, ele tem todas as condições também de seguir em frente. Além disso, eu tenho algumas colaborações para o desenvolvimento desse projeto. Temos até a minha equipe no Laboratório de Comunicação Celular, que são meus alunos de iniciação científica e mestrado. Temos algumas colaborações com o Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos, que nos cede algumas amostras de moléculas, né, para a realização dos testes, assim como um grupo também do IPPN, aqui do CCS, também nos cede essas amostras de moléculas e também vai nos ajudar na síntese de algumas delas. Temos ainda algumas colaborações com professores aqui do CCS e colaboração com um grupo do Instituto de Químicas da USP. Por fim, gostaria de propor algumas atividades de extensão para o programa. A primeira atividade de extensão que eu vou propor, mas no caso seria eu que iria realizar essa atividade, seria o acompanhamento de atividade ambulatorial junto a um médico clínico, para obter alguma experiência de farmacologia clínica na prática. Uma vez que minha formação é graduação em ciências biológicas, eu não tive esse contato com a farmacologia aplicada na prática médica. Inclusive, tem alguns médicos que já me autorizaram, né, a fazer esse crosstalk. Outra coisa que eu gostaria de propor para o Instituto seria a promoção de palestras e atividades em escolas, como atividade de extensão, especialmente turmas de educação de jovens e adultos, sobre o uso racional de medicamentos, desenvolvendo projetos como consultório farmacêutico junto com alunos da graduação do Instituto, ajudando a promover o uso racional de medicamentos e oferecer acompanhamento a pacientes que são tratados, por exemplo, no hospital universitário com doenças crônicas.
E, por fim, se ainda não existir no Instituto, eu gostaria de sugerir a criação de seminários conjuntos de farmacologia e clínica. Essas são as minhas contribuições e sugestões e agradeço a atenção de todos. Vamos no cantinho. Não sei se está pegando. Tá. Vamos dar início, então, à fase de arguição, começando pela professora Elizabeth. Bom, está me ouvindo, Natiele? Estou sim. Estou sim. Bom, Natiele, parabéns pelo seu projeto e pela sua apresentação, com bastante animação, que se torna bastante didática, né? Então, eu queria, como primeira pergunta, aliás, você tem três projetos de pesquisa para realização, certo? Fora o quarto o de extensão. Então, o que você acha que, comparando com o que o ICB vem realizando nessa área, o que seria a sua maior contribuição desses três, ou os três? Qual seria a sua maior contribuição na inovação para o ICB? Eu acredito que a minha maior inovação seria com a parte de virtual screening, né, que é o... Tá dando eco alguma coisa assim? Tá dando eco alguma coisa assim ou é assim mesmo? Ah, tá. Tudo bem. A minha maior inovação, acredito que seja na parte de virtual screening, que é o que eu tenho maior domínio. Eu venho me dedicando há bastante tempo. A parte de screening também, desenvolvimento de fármacos. Uma questão pessoal que eu andei pensando, refletindo nos últimos tempos, é sobre a aplicação delas. Então, assim, eu fiquei muitos anos fazendo só screening, né, e vendo a questão de, é um antagonista, não é um antagonista, e eu gostaria muito de ter uma aplicação prática disso. Então, realmente, esse projeto da otimização do transplante hepático, aliás, transplante de ilhotas encapsuladas, ilhotas pancreáticas encapsuladas, poderia ser uma aplicação para isso. É o que eu realmente estou buscando, uma aplicação. Eu tenho maior domínio no screening, mas eu gostaria de trabalhar com modelos aplicáveis também à clínica. Então, é o que eu espero contribuir. Para a senhora ligar o microfone. Tá certo. Eu fiquei muito impressionada com a sua tenacidade, o que você demonstrou pelo seu memorial. Impressionante, e você mostrou muito a importância da educação em conseguir alçar voos maiores do que aquele que normalmente a gente teria. Então, parabéns por isso, por toda essa sua tenacidade, me impressionou muito. E eu também, eu vi que você teve experiência em fazer um programa, né, de computação para a randomização, né, de animais, é isso? Isso. Essa seria até uma contribuição importante, porque isso foi um fruto de algumas discussões no nosso laboratório, né, nos seminários semanais que nós discutimos, que muitos trabalhos eles utilizam animais, modelos em vivo, e às vezes mostra aquele efeito, mas com um número reduzido de animais. E às vezes testando apenas em um único dia. Então, são trabalhos um pouco enviesados.
E a gente estava se questionando o que que nós podemos fazer para melhorar essa situação. Existem alguns programas para randomização, mas são pouco utilizados, alguns são pagos. E aí nosso laboratório ele tem muito essa questão de aprender, aprender, aprender a fazer. E nós criamos, eu estudei até um pouco de programação para poder conseguir desenvolver esse programa, esse módulo de randomização. E aí juntaram outras pessoas da equipe que fortaleceram o trabalho, desenvolvendo ainda uns cálculos, né, que o pesquisador coloca lá quais valores que ele gostaria de obter em termos de significância estatística. E ele calcula já o número de animais que é necessário para aquele experimento que vai ser conduzido. E já faz também a randomização dos animais, alocando eles em diferentes grupos, evitando vieses na pesquisa. Então, assim, foi uma contribuição bastante, uma experiência, uma contribuição bastante interessante, que é de interesse a todos aqueles que fazem experimentação animal. Você também teve uma experiência em publicação de livros, não só de capítulos de livros. Como foi isso? Isso também foi uma experiência que eu obtive durante a pandemia, né? Tinha um colega do laboratório e nosso laboratório ele trabalha tanto com a parte de bancada, mas também com a parte de educação. E esse colega trabalha mais na parte de botânica, se especializou em botânica e estava querendo fazer um doutorado dele foi em ensino de botânica no contexto de ensino de biociências e saúde. E aí surgiu essa oportunidade. Nós estávamos na pandemia, sem poder ter acesso ao laboratório, e nós começamos a escrever e surgiu essa oportunidade, que para mim foi muito interessante. Eu nunca me imaginei publicar um livro. Então foi uma oportunidade muito interessante. E relembrando também um pouco da graduação, fiz algumas parcerias também, colegas da graduação que se especializaram na botânica, que nos auxiliaram também nessa redação desse livro. Então, foi uma troca bastante interessante. Uhum. Ok, Natiele. Então, obrigada e parabéns pela sua exposição e pela sua trajetória. Muito obrigada. Professor Nilberto. Bom, bom dia. Primeiramente, parabéns, Natiele, pelo belo projeto e também pelo seu memorial, pela maneira como você colocou essa sua trajetória, né? Eu acho que eu vejo muitos diferenciais estratégicos nessa sua trajetória que lhe moldaram, né? Que lhe fortaleceram, né? A sua, por exemplo, experiência com educação de surdos, com sua experiência com a quilombolas, né? Com a educação de jovens e adultos, essa história da inclusão, né, e das reparações, né? E também a sua trajetória de superação, tendo entrado em escola pública, né, e em curso de excelência e em laboratórios de excelência, né? Eu gostei muito da sua apresentação, que você traz uma coisa básica da farmacologia, que um corpo não age se não estiver fixo, né? Você traz aí os alvos, né? Você colocou aí dois alvos e alguns screens que você fez com moléculas que vieram lá da expedição aquelas 3 moléculas que foram publicadas, né? Depois você coloca 8 moléculas de um outro estudo que você fez, né? Que eu acho que essas moléculas não chegaram a ser testadas naquele modelo de fluorescência, né? Para antagonistas, mas que estão aí como possibilidade, né? E no final você fala dessas possibilidades da sua cooperação com química, né? Que podem lhe dar moléculas aí para você testar nesses seus modelos, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que é mais para você refletir, né? Enquanto pesquisa translacional, né? Com fins de desenvolvimento, né? Uma grande dificuldade que a gente tem quando trabalha um produto natural é escalonamento, né? Vocês devem ter publicado aquela pesquisa lá, porque a dificuldade é você chegar a ter quilos de molécula para vencer as questões
regulatórias, que é uma coisa importante a gente ter em mente, né? Que a gente está trabalhando em modelos em sílico, mas quer depois ir para outros modelos, né? E depois ir para modelos relevantes, né? E sair do rato, porque a Anvisa pede que você faça outra coisa que não seja o rato, né? Que você vá para um outro modelo mais relevante do ponto de vista translacional, né? Aí, quando você vai pensando nisso e pensando nas questões regulatórias, você tem que ter quilos do produto para aí você fazer tudo com o mesmo lote, né? E aí, dentro desse contexto, eu te pergunto, como é que você vislumbra esse seu potencial de fazer o, o DOC, né, de fazer screening, etc. Eu lembro que na época do Covid, o pessoal lá do Laboratório Nacional de Biociências fez um high throughput screening lá, testaram milhares de moléculas, identificaram hits, fizeram vários estudos aí de modelagem e tal, e identificaram a nitazoxanida como uma molécula interessante. E aí, quando foram para a clínica, a coisa não funcionou bem, né? Porque é difícil você estar com a modelagem e estar com célula e você ter toda a complexidade. Essa teoria da complexidade, ela é fantástica, né? Porque você tem a complexidade fisiológica das interações entre células. No mesmo órgão, você tem dezenas de células diferentes, né? Você tem a parte do arcabouço ali, né? Do parênquima e tal, e a interação entre órgãos e etc. A complexidade que você sai do rato para o tecido mais complexo, e a interação com molécula, com doença, é uma complexidade grande. Então, como é que você vê toda essa complexidade no translacional, no regulatório e no modelo de relevância? E como é que você pretende atacar essas questões? Então, professor, eu comecei lá no laboratório, quando eu ingressei durante a iniciação científica, iniciação tecnológica, a trabalhar com extratos de origem natural. Então, foi uma experiência bastante interessante, porém, nós esbarrávamos nessa questão que precisa se saber qual que é a molécula ativa. E aí nós tínhamos alguns problemas, como esses fungos antárticos, por exemplo, a gente não conseguiu maiores quantidades para fazer os testes. Nós conseguimos até fazer testes em vivo, mas para um escalonamento grande nós não conseguimos. Então, foi assim uma experiência que a gente meio que apanha um pouco, entre aspas, mas que a gente já vai ficando mais fortalecido, mais experiente. Então, a partir disso, a gente passou a trabalhar com moléculas isoladas de produtos naturais que já teriam um rendimento um pouco maior. Inclusive, uma experiência minha foi que eu fui para fazer coleta, né, de uma planta. E assim, eu não tinha noção da quantidade que era necessária para preparar um extrato, por exemplo. E eu fiz uma coleta assim enorme, nossa, isso tudo, mas vai render só um extratozinho pequenininho. E eu tive a oportunidade de colocar a mão na massa e fazer o extrato, fazer a extração, fazer o processo de maceração, fazer as partições. E eu fiz em colaboração lá com o pessoal de Farmanguinhos, que foram me dando todo o suporte, todo o ensinamento das técnicas. Não é uma coisa muito usual para minha área de biologia, você fazer essa parte de química, então foge um pouco, mas foi uma experiência muito grande que me fez pensar sobre essas questões mesmo, amadurecer em relação a essas questões. E hoje em dia a gente trabalha, né, com as moléculas já isoladas, justamente porque existe todo um trabalho que, se a gente não for ficar só preso ao extrato, a gente muitas vezes não vai conseguir, ou vai levar anos para conseguir descobrir o princípio ativo, ou a molécula ativa, ou ainda vai descobrir que não é uma só, podem ser mais de uma que vão interagir juntos e vai dar aquele efeito. Então, assim, realmente foi um amadurecimento. Hoje a gente também trabalha com essa parte de virtual screening. A gente já procura utilizar moléculas que sejam comercializadas, né, que possam já resolver um pouco essa questão de escalonamento. Então, que toda a indústria já consegue produzi-las numa larga escala. Então, a gente já foge um pouco
desse problema. A única questão que a gente passa um pouco é muitas dessas moléculas são adquiridas de empresas no exterior. Então, uma experiência que eu tive também foi que lá pela Fiocruz eu consegui comprar 5 moléculas que eu precisava para realizar os testes e elas levaram mais ou menos um ano para chegarem ao laboratório, devido a tantas burocracias, tantas justificativas que tinha que fazer. Então, já são coisas que a gente já pensa assim quando vai desenvolver um projeto. Agora a gente está com essa parceria com os professores aqui do IPPN, então eles já têm a possibilidade de sintetizar em maior escala, já tem aquela molécula pronta, já me evita de perder um ano aguardando a molécula chegar para fazer os testes. Então, tudo isso a gente vai amadurecendo ao longo do tempo com as experiências que a gente vai adquirindo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu venho amadurecendo ao longo dessas experiências que eu venho obtendo. Excelente, muito obrigado, estou satisfeito e parabéns novamente. Eu passo a palavra do Dr. Gil. Obrigada. Professor Fernando, Parabéns, Natiele. Trabalho interessante, projeto legal. Tem uma colaboração com Robson Xavier, da Fiocruz. Ele testa algumas moléculas. E eu fiquei curioso, né? Ele trabalha com P2X7 também, né? E fiquei curioso porque ele usa, posso estar falando uma grande besteira, porque eu sou químico, tá? Mas ele usa Brilliant Blue G como Uhum. controle e tal. Eu não vi em nenhum momento no seu controle. É só curiosidade mesmo, tá, Nath? De resto, tá tudo ótimo. Por quê? Existe um motivo ou ele é só uma opção dentre tantos outros? Entendeu? Sim, eu conheço o Robson. O Robson era do nosso laboratório, então depois ele obteve o grupo de pesquisa dele, né? Mas nós trabalhamos muito tempo juntos também, e discutindo nos seminários, no laboratório e tudo mais. Eu não sei se a sua dúvida se diz respeito ao uso do Brilliant Blue Dye nos ensaios in vitro, em vivo ou em sílico. Em qual momento que você Qualquer um desses. Em nenhum perguntou? momento eu vi Sim, esse. nós utilizamos o Brilliant Blue Dye porque ele é um controle, né, ele é um antagonista já conhecido para o P2X7, assim como outros que também temos e que teriam totalmente condições de serem utilizados. E nós utilizamos, é um dos antagonistas que eu mais utilizo como controle, o BBG, que nós chamamos de BBG, a abreviação dele. Então, é o que eu mais utilizo. Utilizo nos ensaios in vitro. Nos ensaios em vivo que eu fiz, eu também utilizei o BBG, né? Até um artigo com esses 3 extratos fúngicos, nós utilizamos o BBG também como um controle da ativação do P2X7. E nos ensaios em sílico, também de docking, nós utilizamos o BBG como um dos antagonistas de referência, né, para saber o perfil de resposta dele e conseguimos comparar as outras moléculas que estão sendo testadas em relação à resposta dele. Então, nós utilizamos sim como antagonistas. Nos ensaios em sílico, a gente consegue até utilizar mais do que um. Nós utilizamos alguns antagonistas. Utilizamos o ATP oxidado, o AZD, que é um antagonista seletivo do P2X7. Se eu não me engano, um JNJ também nós utilizamos. Então, a gente tem até a possibilidade de usar mais do que nos ensaios in vitro e em vivo. Nessa época, Natiele, a gente conseguiu uma molécula de 0,2 nanomolar de C50, 0,2. E tentamos uma parceria com farmacêutica e tal, e uma delas se interessou, né? Melhor, muito melhor até que o diclofenaco, né? Aí eu te pergunto, qual é a tua visão em relação a isso? Já que a gente está falando de coisas translacionais, né? O que que você imagina
né, com relação a tudo isso? Qual é a dificuldade, né? Uhum. Sim, esse ano, inclusive, eu tive uma experiência. Foi uma experiência boa e ao mesmo tempo frustrante, porque no final do ano passado, eu me inscrevi, né, para participar de um edital da Emerge junto com a Eurofarma, que eles estavam recrutando novas tecnologias para o tratamento da dor. Então, nós inscrevemos nosso projeto com os resultados que nós tínhamos. Talvez até seja uma oportunidade também futura para vocês se inscreverem, que é um negócio muito interessante que eles entram em contato para fazer reunião e tudo mais. E foi uma experiência que só não foi para frente, porque por conta de burocracias. Nós não conseguimos chegar a um acordo de confidencialidade, porque a Eurofarma tinha um determinado acordo e a Fiocruz disse que não iria assinar o acordo deles, só se eles assinassem o modelo da Fiocruz. E eles disseram que não ia assinar o modelo da Fiocruz. Então a gente ficou assim, poxa, a gente chegou na fase de ser avaliado e tudo mais, mas não fomos para frente por conta porque eles não conseguiram se entender, né, o núcleo de inovação da Fiocruz, nem o núcleo de inovação da Eurofarma. Então, nós não conseguimos ter o avanço dessa experiência. Então, eu fiquei um pouco frustrada, mas, novamente, é um aprendizado. E num próximo edital, a gente já tenta uma nova estratégia. Mas é interessante que são coisas que andam, assim, pipocando um pouco, sabe? Então, vira e mexe aparece algum edital dessas indústrias, que eles fazem uma espécie de parceria entre um laboratório, um pesquisador e a própria Eurofarma, a própria indústria, e se consegue avançar com essas coisas, né? Perfeito, Natiele. Parabenizo novamente, obrigado. Estou satisfeito, Gil. Muito obrigada. Parabéns, Natiele. Assim, você realmente impressiona porque você é quietinha, tal, mas você vai, assim, tem uma capacidade de penetração nas coisas e trazer muito importante isso, né, para uma carreira que está começando. E eu não tenho assim muito a comentar, mas eu faço votos que você consiga. Eu acho que você tem capacidade para desenvolver um novo analgésico. Uma nova classe, mais de analgésico do que de imunossupressor, né? Eu acho que eu vejo mais para esse lado, né? Que está de parabéns. Vou te fazer duas perguntas rápidas, né, Thierry? Primeira coisa é sobre o que você pretende fazer com respeito ao ensino. Você falou de pesquisa bastante, falou de extensão, mas não falou de ensino. E você tem, inclusive, publicação em ensino, né, que é uma coisa raríssima. Você tem, se não me engano, pelo menos acho que 2 ou 3 artigos em ensino, não é? E você não falou nada de ensino. Eu queria saber que você pretende ensino especificamente de graduação, né? Para graduação você vai ter os teus alunos e ponto final. Mas na graduação. Sim, eu tenho algumas. A minha experiência, assim, eu me formei em licenciatura, mas eu acabei não atuando, acabei ficando mais na parte de laboratório, mas aí acabei ensinando também aos alunos de iniciação científica e agora os mestrandos, que foi uma orientação mais recente, né, que eles foram avançando e foram passando nos processos seletivos e acabaram ficando. E assim, nós fizemos essas colaborações, né, com professores da Unirio, professores da Anhanguera, e realmente assim, é questão de ouvir os alunos, quais são as demandas deles, e entender também a prática dos professores, o que que a gente pode fazer diferente. A partir do que os alunos trazem de demanda, essa disciplina é muito difícil, não dá para aprender assim, é muito abstrata. Então, o que que a gente pode fazer de diferente, fazer para melhorar nesse sentido? Então, nós desenvolvemos alguns softwares. O laboratório tem muito essa questão de desenvolver algumas coisas para ensino, produtos para o ensino. Então, a gente foi
desenvolvendo e testando, e ó, isso dá certo, isso não dá. Agora a gente tô auxiliando num projeto que é de ensino de competências de anestesiologia. Então a gente está ouvindo essas demandas também dos alunos, o currículo. Como é que o Brasil está no ensino em comparação a outros países como Espanha, Reino Unido? Claro que são países europeus, um outro nível, mas o que que eles fazem lá que a gente deixa de fazer aqui? O que que a gente pode melhorar aqui no currículo que eles já estão mais à frente lá? Então é isso, ouvir essas questões, ouvir as demandas, tentar melhorar a didática, tentar fazer algumas coisas diferentes mesmo para obter o objetivo que é o ensino, de fato. Resumindo, o ensino é uma área que te interessa. Você não é uma pesquisadora que acha que o aluno de graduação atrapalha, não, né? Não. A segunda coisa é a seguinte, sobre o teu projeto, agora falando do projeto, sobre o teu projeto, a identificação dos dois fármacos que você pretende, um imunossupressor semelhante à ciclosporina, tacrolimus, e o outro a um antagonista mais específico do receptor purinérgico. Acho que isso você é a bamba nisso, né? Fiquei preocupado com o passo seguinte, que é a aplicação disso em ilhotas, como que você chama? Microencapsuladas? Isso. Que eu achei que nisso você tem pouca experiência, né? Exatamente. Então, como é que você pretende dar esse salto para uma coisa que a parte do desenvolvimento de fármacos, não tem a menor dúvida que você sabe tudo sobre isso, mas essa parte que você talvez tenha que aprender coisas que você novas. É como, assim, eu falei, né, eu trabalhei muitos anos com a parte de screening, de testar se tem atividade, se não tem, mas eu queria partir para uma coisa mais aplicada. Eu senti essa necessidade de partir para uma coisa mais aplicada. Então, o laboratório ele começou alguns anos, uns 3 ou 4 anos, a se dedicar com esse estudo dessas microcápsulas, tanto de células hepáticas para o transplante hepatocitário, quanto para a parte de, agora mais recente, para a parte de pâncreas, né, de ilhotas pancreáticas. Então, eu vi nisso uma oportunidade, né? Eu falei, olha, acontece isso, isso e isso. Será que se a gente usar um antagonista do P2X7, que pode estar associado ali à morte dessas células, a gente consegue melhorar a sobrevivência dessas células? E aí realmente vai ser um testar, se vai ser administrado para o animal, o antagonista, né, do P2X7, ou se vai ser adicionado junto à cápsula, aí vai ter que ser feita uma comparação para observar. Nesse projeto que eu mostrei anteriormente, eles fizeram transplante, mas aí não foram das ilhotas microcapsuladas, que já, no caso, fazendo a microencapsulamento, já resolveria a questão de uso de imunossupressor e tudo mais, essa questão da rejeição. Mas, por outro lado, as células ali confinadas também, elas poderiam ter uma perda de viabilidade. Talvez poderia estar relacionada à ativação do P2X7 ou não. E aí é um teste, um desafio, digamos assim, que nós vamos fazer. Já observando que trabalhos na literatura já mostraram que a administração do antagonista do P2X7 para esses camundongos transplantados, eles já conseguiram ter essa melhora em termos de sobrevivência e de atividade dessas células. Então, pode ser que seja uma coisa que dê frutos, consiga ser estudado, otimizado para render alguns frutos futuros. Estou falando alto. Você tem já experiência na confecção das cápsulas de ilhotas? Isso já está desenvolvido no teu laboratório? Ou você vai, é só testar? Ainda está. Então, ele já desenvolve as microcápsulas para células hepáticas, hepatócitos. Eles já fazem assim de rotina. As ilhotas pancreáticas é uma coisa nova, mas que eles já estão trabalhando com uma pessoa até aqui da UFRJ,
que já faz isso, já tem experiência nesse isolamento, nessa elaboração do isolamento das ilhotas. E como eles já fazem as microcápsulas, não vai ser, acredito que não seja tão difícil fazer esse transpasse, né, de uma célula para outra. Então, acredito que isso não vai ser tão difícil. Eu, particularmente, nunca fiz esse experimento, só acompanhei. Já acompanhei experimentos de isolamento, de hepatócitos e tudo mais, mas de ilhotas pancreáticas ainda não, porque ainda estão começando. É uma linha bem nova no laboratório. E os experimentos de microencapsulamento eu já observei, mas eu também, realmente, eu nunca meti a mão na massa para fazer. Mas tem pessoas que sabem fazer de rotina. Então, essa dificuldade de microencapsular, acredito que não existe. Talvez o desafio realmente vai ser estudar essa questão dos antagonistas nesse contexto de microencapsulamento para ver se isso tem uma relevância clínica ou não. Qual é a composição do hidrogel que vocês usam? Lá elas usam alginato. A maior parte é alginato e conjugado às vezes com alguns dióxidozinhos. Dióxido de titânio, se eu não me engano. Eles fazem esse conjugamento, sim. Mas é basicamente alginato. E tem, assim, umas caixas enormes de alginato que vende por quilo, né? Então, tem, assim, litros de alginato para fazer. Tá bem. Alguma pergunta? Mais? Não? Não, não, não? Então, obrigado, Natiele, pela arruição.